dia, alunos, bom dia. Meu nome é Deiferson e estarei presente com vocês hoje no lugar do professor Dagoberto. Vocês estão se formando como profissionais do marketing, né? Como curso técnico em marketing. Eu tenho que dizer uma coisa para vocês. Os profissionais do marketing são muito requisitados no mercado, muito requisitados. Nós recentemente tivemos uma baixa, né? Tivemos uma perda de um professor aqui de marketing do estúdio e estamos aguardando a chegada do novo professor. E na semana presente, né, semana de hoje, eu vou estar com vocês falando sobre comunicação oral e escrita, que é um fator muito importante, não apenas para a para o profissional de vocês, para a escola aqui, mas para a vida profissional, para a vida de social que vocês têm com as pessoas, tá? Comunicação, meu nome é Daverson, estarei com vocês com esse conteúdo e eu quero que vocês acompanhem comigo os slides. Primeiramente, eu vou falar um pouquinho de mim, um slidezinho. Eu sou atualmente doutorando em administração, eu sou mestre em administração, eu sou pós-graduado em marketing, tenho graduação em administração, sou graduado em música, licenciatura em música, especialista comportamental DISC, eu estudei muito comportamento humano, sou personal professional coach e sou técnico em química industrial. Eu sei que o técnico em química industrial destoa um pouco das demais, mas foi a minha primeira formação, quando eu tinha um pouquinho mais da idade de vocês, tá? Então vamos iniciar nosso conteúdo de hoje. Eu quis mostrar um pouco do meu currículo para mostrar que eu estudei muito para estar aqui. Estudei muito e hoje sou chamado também em vários lugares e eu opto por estar aqui com vocês para passar esse conteúdo que eu acho muito relevante. Eu demorei muitos anos para montar esse material, não que demorou para montar em si, mas demorou para eu ter esse conhecimento que eu quero passar para vocês agora, tá? Vamos falar um pouquinho de comunicação. Do que se trata a comunicação, né? O que é a comunicação? Basicamente, é a transmitir e receber uma mensagem. Simples assim, certo? Transmitir e receber uma mensagem. Isso é difícil? Otávio, é muito difícil isso, Otávio? Até sumiu, né? Tudo bem, tudo bem. Ok. É muito difícil transmitir e receber? Depende. Vamos falar um pouquinho desse processo de transmissão de mensagens, né? A comunicação não é o que você fala, mas o que o outro compreende do que foi dito, certo? Isso é muito, muito, muito relevante em relação à nossa comunicação social. Você quer falar uma coisa e as pessoas entendem outra. Isso acontece? Alguém pode dar um exemplo de algum momento que aconteceu isso? Ok, eu vou dar um exemplo muito rapidinho. Certa vez, a minha professora de yoga estava postando coisas sobre política um pouco antes das eleições, a última eleição. Ela estava postando coisas sobre política no Instagram dela. E eu cheguei para ela e falei: professora, como profissional do marketing, eu recomendo você não postar coisas de política, porque você pode estar perdendo clientes porque alguém não concorda com você e não vai até o seu estabelecimento, né? E alguém, na semana seguinte, denunciou aquela postagem dela e ela me acusou, dizendo que fui eu. Porque quando eu fui falar com ela, eu fiquei defendendo o meu político de estimação, sendo que eu não tenho político. Eu nem falei de nome de político, né? Então, ou seja, não importa o que eu falei, o que importa é o que ela entendeu, certo? Ok? Vamos adiante. Então, e como que funciona o processo de comunicação, né? Começa com o emissor. Quem emite?
a mensagem, né? Eu quero transmitir uma mensagem para uma determinada finalidade. Primeira coisa que você faz, você pensa, eu sou emissor. Depois você desenvolve a sua mensagem. Você pensa, o que eu vou mandar para a pessoa? Qual é o meio que você vai usar? Se é WhatsApp, se é Messenger, a forma, se vai ser forma escrita. E vai ter um receptor, alguém que vai receber essa mensagem, tá? Eu quero contar uma história para vocês, mas não sei se eu devo contar. É bastante pessoal, assim. Eu vou contar, sim, tá? Aconteceu assim. Eu estava no 8º ano do fundamental, 8º ano em 1996, eu acho, 97, alguma coisa assim, não lembro exatamente a data. E eu me apaixonei por uma tchutchuca. Eu estava na entrada da escola, assim, vendo com meus amigos, olhei ela assim, passando assim, e ela era do 7º ano. Eu olhei para a tchutchuca e pensei, nossa, é ela, a mulher da minha vida. E pensei, vou mandar uma mensagem para ela. Vou mandar uma mensagem para ela. Então, vamos pensar assim, quem que é o emissor? Sou eu, certo? Eu sou emissor. Agora eu vou desenvolver a mensagem. E eu fiz uma mensagem, uma cartinha para ela, assim, muito romântica de alguém do 8º ano, né? Mandei, daí, assim, qual é a forma, né, de mandar? Qual que é o meio? Desenvolvi a mensagem e pensei, qual é o meio, né? Qual é o meio que eu vou usar? Como na época não existia WhatsApp, não existia Messenger, o máximo que tinha era esqueci o nome agora, Skype, um pouco antes do Skype, MSN, existia MSN. Só que eu mandei um bilhetinho mesmo para ela. E mandei meu amigo entregar para a receptora, que era menina. Então, eu fui emissor, a mensagem foi o que mandei, foi o que eu escrevi para ela. O meio foi um bilhetinho físico, né? E ela foi a receptora, a pessoa que eu gostava na época. Sabe o que é curioso? Ela olhou aquele bilhete, ela estava no meio de amigos, ela pegou o bilhete, ela leu, entregou para a amiga dela e e a amiga dela leu para umas 10, 15 pessoas. Então todo mundo ficou sabendo que eu estava morrendo de amor por ela. Essa foi a minha. Então você pode perceber que passou o processo de comunicação, ele serve para tudo, para todo o processo de, men- de, de entrega de alguma mensagem, seja qual for o meio que você use, tá? Ok? Vamos adiante. Você pode ter problema de digitação. Alguém pode ler o que está escrito ali? Vou imaginar que seja uma mulher. Amor, Oi, você viu o vestido novo que eu comprei? Acabei de postar uma foto no Instagram. vi, ficou uma baleia. Que? Chamando de gorda? Não ficou uma beleza. Desculpa, foi o corretor. Foi mesmo? Será? O corretor, ele corrige. Você escreveu beleza, ele corrige para baleia, será? Ok. Então, erro de digitação. Alguém já recebeu uma mensagem que, tipo, sem pontuação, sem ponto, sem vírgula, sem nada, e não conseguia entender, teve que interpretar a mensagem para poder entender o que a pessoa estava falando? Essa é a ideia, né? Então, se atentem a esses detalhes também, tá? Então, opa, passei aqui. Para mim não tá. Opa, meu travou aqui, meu, minha imagem travou aqui no computador. Então vamos lá. Interpretação. O que há de errado nessa mensagem? Pense.
você é tomador de chá? Já tomou esse? E a pessoa responde, não. Os chá que eu tomo são naturais, de folhas que são compradas ou tiradas das plantas mesmo. E a pessoa responde, que chato. Mas, tipo, eu fiquei pensando assim, quando eu vi essa postagem, eu fiquei pensando, mas existe outro tipo de chá que não seja de o chá que você compra ou tirado das plantas de alguma forma? Fiquei pensando, ou seja, a interpretação também faz parte da mensagem. Ou você recebe mensagem, por exemplo, sem pontuação, sem nada, você tem que interpretar. E a interpretação depende de quem lê, tá? A interpretação é quando a pessoa percebe o sentido de algo ou atribui um sentido a algo, certo? Interpreta, você recebe a mensagem, você percebe o sentido da mensagem ou você coloca o sentido que você quer, certo? Isso é uma forma de interpretação, isso é interpretação, certo? Alguma pergunta até agora? Otávio, alguma pergunta, Otávio? Não, né? Ok, vamos adiante então. A comunicação escrita. Ai, pessoal, comunicação escrita. Nós, professores, assim, vocês já viram. É muito legal isso. Já viram aquelas pérolas do Enem? Tipo, digitem no YouTube pérolas do Enem. Você vai chorar de rir com algumas coisas que são escritas no vestibular, no Enem, nas redações. Você vai achar muita graça de algumas coisas. E entre elas, a comunicação o barbarismo está mais na comunicação verbal, certo? É considerado um vício de linguagem e consiste no emprego incorreto de uma palavra ou expressão, certo? Agora eu quero fazer vou fazer uma enquete aqui, rapidinho. Você conhece alguém que fala essa palavra? Conhece alguém que fala essa palavra? Ah, deu problema. Deu problema. Então, gente, é muito comum essa palavra ser usada. E qual que é correta? Qual palavra que é correta? Alguém pode me dizer? Como que essa palavra é correta? Muito bem, um de cada vez. É problema, é claro, né? Memo. Alguém fala isso? Ah, memo assim? Memo? Não, é mesmo, né, pessoal? É mesmo. Nasceu. Ah, a pessoa nasceu. Ah, o meu filho nasceu. Meu filho, né? Então, eu tenho parentes em uma cidade chamada Atalanta, em Santa Catarina, e lá o pessoal tem muita gente que fala assim, tá? Nasceu, né? O certo, o correto. Muito, né? Aquele som nasalizado, muito, né? E o correto é muito. Aqui vem uma coisa bem curiosa, essa última palavra. Coincidência. Alguém de vocês fala assim? Coincidência? Otávio, você fala assim, Otávio? Coincidência? Mas por que está no lugar errado, está no lugar das palavras erradas? Porque, pelo simples motivo dela estar errada. E uma vez eu fui falar isso numa sala de aula e o aluno perguntou, se, oh, professor, mas não está certo isso? Eu falei, claro que não. O certo é coincidência, né? A Camille, eu falo tudo errado praticamente. Não, não falo. Tipo, tem coisa que a gente fala errado, mas assim, é possível corrigir. A gente tem que se atentar com as palavras que são erradas e na hora falou errado, já corrige na hora. E aos poucos você vai pegando o hábito de falar corretamente, tá?
A minha madrinha lá em Atalanta, ela fala assim: "Ah, você eu truxe, eu truxe". Mas o que é truxe, né? Daí ela foi escrever para mim é eu trouxe. É um pouquinho, às vezes, difícil de entender, né? Pelo contexto é possível, às vezes, né? Vamos lá, então. A ortografia é uma coisa mega importante. Erro gramatical é qualquer modo de escrita que fuja das normas. Pessoal, você pode falar errado? Pode, até não deve, mas pode falar errado, desde que a pessoa entenda. Se a pessoa entendeu, ok, você atingiu o seu objetivo, que era a pessoa entender o que você falou. Agora, a partir do momento que você escreve errado, você está registrando um erro. Está registrando o erro. Então, veja essa placa. Sou a favor dos cortes na educação. O governo já investe muito. Alguém entende? Alguém consegue entender ali algum erro nessa frase? Vamos por partes. Sou a favor. Esse a ali, ele não está errado. A ali é um a de haver. Sou a favor é um a normal, sem crase, sem acento, sem nada. É um a, só o a. Sou a favor dos cortes na educação. Educação, ali está com dois S, mas o certo é cedilha, ser cedilha. Educação já, governo já investe. A palavra investe está errada. E muito, né? Ali é muito nasalizado. Sabe o que é curioso, que é irônico nessa frase, nessa placa? O irônico dessa placa é porque a pessoa fala que o governo já investe em educação, mas ela mesma está escrito tudo errado, né, na placa, né? Ok, ok, vamos lá então. O uso da vírgula. Essa aqui eu fui até proibido de colocar algumas frases que eu queria colocar, porque eu sei que algumas pessoas escrevem sem vírgula e dá a entender muitas coisas diferentes. Por exemplo, vamos comer, crianças. Vamos comer, crianças. O que significa isso? Significa vamos comer, crianças. Que você quer degustar, você quer ingerir crianças, por exemplo, né? Mas o correto é o quê? Vamos comer, vírgula, crianças. Vamos comer, crianças. Venham comer, crianças. Isso é o ideal, certo? Não queremos mais café. Ou, você vai estar no restaurante e a pessoa chega assim, quer bolo? E você fala, não queremos mais café. Não queremos mais café. A frase do jeito que tá, dá a entender que a pessoa não quer café. Mas o correto pode ser, no caso, né? Não queremos bolo, mais café. Queremos mais café. Não queremos mais café, por favor, né? Por exemplo, né? Não aceito. Não aceito. Ele pode ser também o não aceito. Né? Você pode perceber que o não aceito, escrito sem a vírgula, ele fala que você não quer. E a primeira é não, eu aceito. Tipo, você quer, mas você não aceita uma premissa anterior, mas aceita uma posterior. Não, aceito, né? Ok? E a última, não vejo a hora de comer Jesus. Está errado aqui nessa frase. A mesma coisa da primeira frase, né? Não vejo a hora de comer Jesus. Ó, a primeira e a última frase, o ideal é que você, se você não quer usar vírgula, se você não sabe usar vírgula, que você use o sujeito no começo da frase. Jesus, não vejo a hora de comer. Crianças, vamos comer. Simples assim, tá bom? Vamos lá. Comunicação oral é a transmissão de informações feita por meio das palavras, pela fala. Como eu já falei para vocês, não importa assim,
é muito importante a pessoa entender o que você fala. Você pode até falar errado, mas se a pessoa entendeu, ok. Mas a partir do momento que você escreveu, está errado. Mas e também o mais importante da transmissão oral, da comunicação oral, é que você tenha certeza que a pessoa entendeu o que você falou, tá? Eu coloquei algumas coisas que são polidas, certo? Nós vamos falar um pouco depois sobre postura, rapidamente, né? Mas vamos falar sobre correção. Corrija as pessoas de modo inteligente, não corrija na frente dos outros, não humilhe a pessoa, não humilhe as pessoas. Busque falar de forma inteligente. Seja inteligente para corrigir os outros. Essa é a proposta, né? Regionalismo. Respeita a linguagem regional e a forma com que é dito. Por exemplo, tem algumas regiões do Brasil, tem algumas palavras que são muito específicas da região. Aí em Santa Fé, o Mandaguari, ou Telêmaco Borba, tem palavras específicas da região? Por exemplo, guri. E guri. Isso é coisa de gaúcho, né? Aqui em Curitiba nós falamos que existe vina. Uma palavra bem comum aqui no Curitiba. Aí na cidade de vocês, tem vina para fazer cachorro-quente? Tem vina? Então é uma palavra bem específica daqui, porque em muitos lugares, o resto do Brasil, eles falam que tem salsicha. Vina é salsicha. Por exemplo, em Minas fala eita, uai, sou, né? Tipo, o que foi? O que há? Tipo, uai. Então, são palavras regionais, específicas de cada região. Gírias. Se for usar alguma gíria, use gírias em contextos adequados, em locais adequados, certo? Não fale isso no meio profissional, porque não cai bem. De modo geral, não cai bem falar gíria em qualquer contexto, tá? E vícios de linguagem. Atente-se a qualquer vício de linguagem que você fale. Por exemplo, eu estava conversando ontem com um professor, ele falou que tinha hábito de falar né. O que vocês acham, pessoal? Né? Não é isso? Né? Ele tem esse hábito. Eu tenho um hábito eu tinha, pelo menos, eu busco não falar, mas às vezes escapa ainda. Tipo assim, né? Você não pode, né? Tipo assim, né? Tipo vício de linguagem. Tipo assim, fala errado. Tipo assim, eu tenho o hábito de falar as palavras tipo assim, certo? Então, atente-se, porque em certo contexto ele fica muito feio. Eu lembro de uma redação que eu fiz quando eu era criança, estava, sei lá, na segunda série, terceira série, não, acho que segunda série, que todo começo de frase eu colocava daí. Daí ele fez isso. Daí aconteceu aquilo. E eu colocava, daí a professora me corrigiu. Eu lembro que eu lembro da minha redação e ela estava sublinhado toda começo de palavra, todo começo de frase estava sublinhada a palavra daí com caneta vermelha. Isso eu lembro, tá? Aqui, pessoal, se tem alguma coisa que eu quero que vocês prestem atenção é na postura. A forma com a qual você se mostra para os outros. Pessoal, de verdade, se tem uma coisa que eu quero que vocês se atentem, que vocês levem para a vida de vocês, é a postura. Porque a postura faz diferença. Aqui vocês podem ver aquela imagem, e essa imagem é muito comum, inclusive pessoas paradas de pé, não só sentadas, mas paradas de pé, que elas ficam nessa posição do pescoço
com o pescoço em relação ao celular, tá? É, a postura não é só a postura física, tá? Tá relacionada muito à apresentação pessoal, o quanto você se mostra, o que você transmite às pessoas. A tua pontualidade está relacionada à sua postura comportamental. A sua conduta ética está relacionada à sua conduta, à sua postura comportamental. O tom de voz, a sua postura física, o teu bom humor. E em especial, pessoal, em especial na geração de vocês, essa geração Z+, geração alfa, não sei qual que é agora, a netiqueta. Alguém já ouviu falar em netiqueta? Heloísa Beatriz, já ouviu falar em netiqueta? Alguém de Mandaguari, já ouviu falar em netiqueta? Telêmaco Borba? O pessoal tá no fundão da sala, conversando, batendo papo. Quero ver como vai ser a prova, né? Eu me acidentei muito gravemente alguns anos atrás e, e era meio da pandemia. Eu não podia sair de casa, eu não tinha nada o que fazer, eu estava acidentado, estava com uma série de limitações. Eu sentava para ler, eu colocava um livro na minha cabeça igual na foto, para eu aprender, eu reaprender a postura correta novamente, né? Então, ó, olha só a postura desse rapaz nesse WhatsApp, mandando currículo profissional. Olá, vi emprego na OLX. Ó, faltou a vírgula. Posso mandar meu currículo? Desculpe a do que errei o NM. Suponho que errou o nome, alguma coisa assim. Desculpe a do que... Tipo, já começa com... O cara não sabe se expressar direito, né? Boa tarde, tudo certo? Pode mandar aqui no e-mail, ou no e-mail. Daí ele dá o e-mail, né? E pode mandar... E ele mandou o currículo, ok? E depois ele coloca um RE de recebido cena. Vamos analisar qualquer coisa e entramos em contato. Daí ele manda a foto. Obrigado, é meu filho. E ele com um gatinho no ombro, certo? Tipo, já demonstrando alto nível de intimidade. Eu não sei vocês, mas eu não sou a favor desse pet ser filho, ser considerado filho. Meu bebê, ai, meu filho, meu filho é um cachorro, né? Eu sou bem partidário da ideia de que mãe de cachorro é cadela. Na minha opinião é essa. Ok? Ok, vamos adiante então. E tem também a regra 73855. Essa é muito importante, certo? Por exemplo, 7% da comunicação que nós temos está associado à nossa linguagem. 7% é a linguagem. 38% é o tom de voz. E 55% a sua linguagem corporal. Ai, gente, eu tô muito. Ai, tô muito triste, gente. Ó, você pode perceber que a minha linguagem falou que eu tô triste, não é verdade? Mas o meu tom de voz e minha linguagem corporal, a minha expressão física, estava mostrando que eu tô triste? Não. A minha linguagem corporal estava eufórica, então eu estava mostrando alegria. Meu tom de voz estava exaltante, então mostrando alegria. E a minha linguagem estava falando que eu estou triste. Então você pode perceber que o teu corpo fala mais do que suas palavras. Existem pessoas, você pode até procurar no YouTube, existem pessoas que trabalham com linguagem corporal na identificação de pessoas que estão mentindo, certo?
quando a pessoa está mentindo, ela tem alguns hábitos, algumas coisas que são não só mentindo, mas qualquer coisa, a pessoa ela transmite algumas coisas muito específicas. Por exemplo, é muito comum a pessoa que está procurando informação no cérebro olhar para cima, olhar para os lados em tom diagonal para cima. Tipo, quanto que é 22 vezes 36? Você fica olhando para cima procurando tipo, como se estivesse procurando a resposta no seu cérebro, certo? Tudo bem? Então, assim, são coisas. A pessoa que está com as mãos para trás, geralmente ela está aberta ao conteúdo, ao conhecimento. E pessoa que está de braço cruzado, geralmente está fechada. Por exemplo, meninos, homens da turma. Se você olhar uma tchutchuca, vou chegar no tchutchuca. Chegar no tchutchuca. Quero conversar com ela. E você chega para conversar, ela cruza o braço, e isso ela está bloqueando o seu acesso às informações que você está. Isso é inconsciente, pessoal, não é com vontade. Agora, se ela estiver mexendo no cabelo, a mulher estiver mexendo no cabelo, e dando risada, e mexendo no cabelo, ela ela está gostando da companhia naquele momento. Tudo bem? Então o corpo fala, sem palavras. Então a linguagem é só 7% do que é transmitido, tá? Postura corporal. Essa foto eu tirei na rua. De um cara. O, o corpo segue. O corpo segue onde teu olhar tá direcionando. Por exemplo, o cara tá olhando pro chão, o corpo vai seguir o chão. Agora, qual que é o ideal? O ideal é que você olhe para frente, que você olhe para frente. É para olhar para cima? Não. Olhar para frente. Isso que é o ideal, certo? Eu não vai dar tempo, mas eu tenho uma história bem curiosa em relação a isso, né? Agora vem as perguntas finais da nossa conversa de hoje, que é: você já pensou como está a sua comunicação? A sua comunicação, tanto falada quanto o seu corpo fala, o que o seu corpo transmite, o quanto você é verdadeiro com as pessoas, a ponto das pessoas não desconfiarem, porque se você chega curvado para uma entrevista de emprego, por exemplo, você não transmite confiança em você e não transmite confiança nas suas palavras. Então, se você for numa entrevista de emprego, ou até mesmo conquistar aquela tchutchuca, aquele tchutchuco, você não vai transmitir o que você quer transmitir. Ai, eu te amo, tá? Eu quero essa vaga de emprego, tá? Eu quero. Eu tô muito feliz de te ver. O teu corpo tá transmitindo. Eu quero muito esse emprego. Me ajuda. Ó, suas palavras, sua postura já mostra isso, né? Ok, vamos à próxima enquete. Última pergunta, né? Você já pensou como está a sua postura? A sua postura não é só a sua postura corporal, gente. É a postura, tipo, do quão você transmite confiança, segurança nas suas palavras, pessoal. O quanto você transmite o quanto e o que você transmite nas suas palavras. A sua postura, eu demorei, pessoal, 30 e poucos anos para ter consciência disso, certo? Eu tive intercâmbio, e lá no intercâmbio em Portugal que eu comecei a trabalhar minha postura de modo adequado, certo? Eu andava bem assim, ó, curvado, porque eu olhava para baixo. Eu comecei a olhar reto para frente e foi um processo bem árduo, foi bem demorado, certo? Isso só acontece
Só aconteceu durante os últimos 5 anos só, tá, pessoal? De qualquer modo, obrigado pela nossa conversa de hoje, tá bom? Esse é o conteúdo que eu queria passar para você. Encerrou, tá bom? Obrigado pela conversa de vocês e tenham um ótimo final de semana. Até a próxima.